Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de língua portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ézio. Tudo bem, Ézio? Vamos lá? Nossos objetivos: ler e interpretar trechos de artigo de opinião, a viralização do senso comum. Distinguir um fato de opinião e a opinião relativa a esse fato. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Relacionar textos com a mesma temática. Para você, o que é uma questão polêmica? Você sabe do que se trata uma questão polêmica? Sim, aquela em que as pessoas pensam de forma diferente, que gera uma discussão. Tudo que gera uma discussão é conhecido como polêmico. Como se posicionar diante de uma polêmica? Você costuma ler textos que expressam opiniões? Sabe a diferença entre um fato, algo comprovado, e uma opinião, um ponto de vista? Vamos ler alguns trechos de um artigo de opinião para saber mais sobre este assunto. Vamos lá? A viralização do senso comum. Então, a palavra viralização, com o advento da internet, significa tudo que é compartilhado muitas vezes. E senso comum são informações que várias pessoas acreditam, mas que ainda não são comprovadas. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir num volume pulverizado de informação entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Acesso à informação é um direito. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Vamos à primeira atividade com relação a essa leitura. Uma questão polêmica é aquela que gera posicionamento distinto sobre um tema, ou seja, discussões. Quais foram as principais ideias apresentadas pelo autor neste trecho lido? Isso é muito importante, você ler um texto e conseguir ali identificar as principais ideias que foram ali apresentadas pelo autor. Pensa um pouquinho que eu volto já já trazendo essas informações para vocês. Então, estudantes, conseguiram identificar as ideias principais apresentadas pelo autor? Vamos lá! Muitas mensagens são espalhadas na internet e nem sempre elas são verdadeiras. Primeira ideia principal:
as pessoas não conseguem distinguir o que é verdadeiro ou não, dado o gigantesco volume de informações pulverizadas, ou seja, jogadas, espalhadas, né, nas redes. Falta de interesse, habilidade e empoderamento das pessoas no que diz respeito ao acesso ao conhecimento e à informação. Então, perceba aqui que cada parágrafo ali, cada trecho corresponde a uma ideia principal. A segunda atividade, releia o subtítulo, acesso à informação é um direito. Subtítulos são os outros títulos internos, também intertítulos, né, que consta dentro de um texto. Além do texto principal, para organizar melhor o texto, são usados subtítulos e facilitar também a leitura, né? Então, o subtítulo, acesso à informação é um direito. De que forma você tem exercido esse direito? Quais são as estratégias que você utiliza para ir em busca de informações? Então, como que você age ali diante disso, né? Nas redes, buscando informações? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, como vocês exercem o direito e como vocês buscam as informações, né, através da internet? Vamos a uma sugestão, porque essa é uma resposta pessoal. Procuro me informar através de sites confiáveis e buscar a verdade quando recebo alguma informação por meio de rede social que pareça duvidosa. Então, sim, você deve exercer o seu direito de buscar informações, mas principalmente com consciência, sempre verificar antes de compartilhar uma informação se ela é verdadeira ou não. Para isso tem os sites ali confiáveis também. Terceira atividade, releia. O acesso à informação é um direito. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar os fatos. O que o uso do conectivo em destaque, que é no entanto, conectivo é um termo que serve para ligar, unir as orações, daí o nome conectivo. Então, o que o uso desse conectivo em destaque revela sobre a opinião do autor. Então, quando ele coloca ali o termo no entanto, o que será que ele quer expressar? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, analisaram o uso do conectivo? Vamos lá? O uso deste conectivo adversativo, ou seja, que dá uma oposição de ideias, né? Revela que para o autor, embora o acesso à informação seja um direito, ainda existem limitações em alguns indivíduos para a absorção de informações. Então, ele dá uma informação e aqui ele coloca uma oposição de ideias. Então, quando eu quero apresentar uma oposição, eu vou usar ali no entanto, entretanto, quando o autor quer introduzir essa ideia contrária. Continuando a leitura ali do artigo de opinião, viralização do senso comum. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Vamos para uma atividade em relação a esse trecho lido. Releia. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. O pronome demonstrativo destacado no texto retoma qual trecho do parágrafo? Só relembrando, o pronome demonstrativo, o nome já diz, né? Ele serve para demonstrar. Esta, este, aquele, aquela, aquilo, isto. Isso faz parte da classe dos pronomes demonstrativos. Mas além de servir para demonstrar, dentro do texto também ele é usado como um elemento de conexão. Ele serve para unir, fazer conexão, ligação entre as orações. Então, esse pronome essas, ele retoma aqui que ideia, que expressão, que frase. Pensa um pouquinho que eu volto já aqui respondendo essa questão com vocês. Então, estudantes, conseguiram perceber a que termo, expressão, conectivo, pronome demonstrativo essas faz referência? Vamos lá? Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências, quais competências? Aqui, ó, essas que foram citadas. A entender a burocracia governamental, como funciona o sistema político, familiaridade com estatísticas, plataformas. Então, refere-se a essas ideias, ó, a essas competências.
poderá acompanhar e fiscalizar as políticas. Então, o trecho que está destacado vermelho, ele é retomado aqui pelo pronome demonstrativo, que serve para conectar o texto e evitar, na verdade, a repetição desta mesma ideia. Vamos para a próxima atividade. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Como podemos entender a opinião do autor nesse trecho e relacionada ao título do artigo, a viralização do senso comum? Então, ele diz aqui, né, que só essas pessoas podem compreender ali e acompanhar e fiscalizar ações do governo. Como que a gente pode entender isso? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando com vocês essa questão. Então, estudantes, o que o autor quis dizer aqui, né, expressar com seu ponto de vista. De acordo com o autor, para um indivíduo poder compreender as informações transmitidas, é necessário que ele tenha conhecimento sobre o assunto para poder argumentar a respeito e não espalhar o senso comum. Então, ter conhecimento e também, né, no caso de não ter o conhecimento, e buscar a informação se ela é verídica, ou seja, verdadeira ou não. Continuando aqui a leitura. A desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta, com vistas a beneficiar um segmento político. Diante disso, é preciso verificar se a informação é vinculada de uma fonte confiável, como sites institucionais, páginas de jornais conhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Isso denota maior credibilidade à mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou um conteúdo exclusivamente humorístico, como o site sensacionalista. Vamos para a próxima atividade referente ao trecho. Diante disso, é preciso verificar se a informação vinculada é de uma fonte confiável, com sites institucionais, páginas de jornais reconhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Isso denota maior credibilidade à mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de um conteúdo exclusivamente humorístico, como o site sensacionalista.
Então aqui o exercício está pedindo para você localizar as opiniões explícitas do autor. O que é algo explícito? É o que você vai retirar ali do próprio texto que você consegue visualizar na escrita do texto. Então façam aí essa questão e eu volto já já comentando com vocês a resposta. Então, estudantes, conseguiram localizar aqui a opinião do articulista? Aliás, as opiniões. Então, vamos lá. É preciso verificar se a informação vinculada é de uma fonte confiável. É importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de conteúdo exclusivamente humorístico. Então, aqui, isso é importante a gente conversar, né? É importante destacar que algumas pessoas não concordam com essa opinião e acreditam em qualquer informação que é repassada. Então, infelizmente, existem pessoas que não verificam, que não vão atrás e acabam compartilhando notícias falsas. A informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania e a formação de opinião. Por isso, o acesso à informação é um direito que antecede os demais, pois quem está bem informado tem maiores possibilidades de reivindicar seus direitos. A informação, né, ela traz maior possibilidade, maior acesso ao conhecimento, desde que seja uma fonte confiável. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade e um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública. Mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Então aqui, esse artigo foi escrito por Michel Carvalho da Silva, que é jornalista, professor e mestre em ciências da comunicação. Como eu falei, sempre um especialista, geralmente o especialista ali, um mini currículo dele, traz a assinatura do seu artigo de opinião. O que aprendemos nesse vídeo? Que o artigo de opinião apresenta características argumentativas, traz fatos e opiniões que se misturam ao longo do texto. É importante distinguir cada um dos elementos. Os conectivos estabelecem relação importante no desenvolvimento do texto. Para combater fake news, é importante estarmos bem informados e buscar mais sobre o assunto. Neste vídeo, nós aprendemos sobre o artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.